Existem milhares de erros que podemos cometer com os nossos investimentos. E certamente na nossa trajetória como investidor, nós já cometemos ou iremos cometer alguns destes que eu vou trazer no vídeo hoje. Embora esses erros possam trazer algum prejuízo financeiro, eles também trazem pontos positivos. Dentre eles eu destaco a busca por conhecimento, a mitigação de riscos, a diversificação da sua carteira e principalmente a forma de lidar com os investimentos mais racionalmente, excluindo aí a parte emocional na hora de definir ou escolher aquele produto que vai te trazer uma maior rentabilidade. Todos os erros que eu vou apresentar aqui hoje eu já cometi, à exceção de um único erro que eu espero que você também não cometa. Este erro pode custar caro e atrapalhar todo o seu planejamento, a sua organização e tudo que você construiu até hoje. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar pelo primeiro erro. Acreditar nas informações que os ditos experts do mercado falam por aí. Podem ser os influencers, os youtubers, consultores. E veja, eu não quero descredibilizar esse pessoal, até mesmo seria de uma hipocrisia muito grande, porque eu também estou fazendo esse papel, né? Iniciei esse projeto aqui, de fazer essa troca, esse compartilhamento de informações, enfim. Eu acho que esse trabalho é de fundamental importância, uma vez que o dinheiro é tratado um pouco como tabu na nossa sociedade, as pessoas ficam um pouco bloqueadas em falar sobre esse tema, né? E eu acho que a gente trazer um ponto de vista diferente é interessante para quebrar um pouco, talvez ali, alguns conceitos enraizados que as pessoas têm quando se trata de dinheiro. O que eu critico aqui, nesse ponto, é que muitas vezes esses experts, né, vendem algumas regras de forma absoluta, eh, tratam alguns tipos de investimentos como o melhor investimento do mundo, e eu acho que não deve ser dessa forma, né. Eu já disse isso em outros vídeos e repito aqui novamente. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa passou por desafios, carrega alguns conceitos que devem, às vezes até ser quebrados, né? Mas a gente deve respeitar isso aí. E também cada um tem o seu objetivo, o seu sonho, a sua realidade, né, financeira atual. Então, não é porque uma regra serve para uma pessoa que vai servir para todos. A gente precisa ter essa maturidade de saber e reconhecer que cada um está trilhando o seu próprio caminho. Então, quando algum influencer, um youtuber ou um consultor vende algo como certo, definido e que é a melhor coisa do mundo, que deve ser feito, eu não acredito dessa forma, porque, como disse anteriormente, cada um tem a sua própria história e os seus sonhos e objetivos. Então, eu já passei por isso, acreditei ali em determinadas coisas e não tive, talvez ali, a proatividade de poder ir lá e avaliar de fato aquele investimento, verificar se realmente fazia sentido para mim naquele momento. Então, o primeiro erro que eu quero trazer para vocês é esse: fique atento sempre que você identificar aí alguém falando sobre uma oportunidade imperdível, de última hora e tal, coloque o pé no chão, faça a sua avaliação, reflita sobre o seu momento, a sua trajetória daqui para frente, para tomar a melhor decisão para você. Beleza? Vamos lá. Erro número 2. E o erro número 2 é tentar ganhar no mercado. Eu falo isso porque muitas vezes a gente, quando começa nos investimentos, talvez pega uma janela ali interessante, consegue ter bons resultados e acredita que a gente vai conseguir manter esse resultado de forma perene. E olha, até é possível a gente conseguir ganhar no mercado. O que acontece é que muitas vezes, para você conseguir ganhar no mercado, você vai ter uma demanda de energia, trabalho, de concentração, de foco muito forte nos seus investimentos. E muitas vezes você vai precisar tomar riscos talvez maiores do que você realmente suportaria. Então, ganhar do mercado é possível? É. Vale a pena? Não sei, você vai ter que avaliar se você vai querer realmente entrar, de cabeça nisso, porque como eu disse, vai demandar muita energia, muito trabalho, e também vai te colocar em algumas vezes em situações de riscos que talvez você não suportaria, ou até suporte, não sei, você vai ter que fazer essa análise, tá. A gente vê pessoas trazendo números aí que está ganhando de algum indicador, né. "Ah, estou ganhando do CDI, estou ganhando da Ibovespa, estou ganhando do S&P 500", enfim, pode até ser que ele esteja ganhando,
mas provavelmente ele está fazendo uma análise ali de uma janela de tempo que favoreça esse discurso. Se você for pegar de forma mais alongada, né, desde o início que ele começou até o momento atual, pode perceber que talvez não é bem assim. Então, se você vai tentar ganhar no mercado, eu já não faço mais isso. Eu vejo que a melhor maneira da gente poder lidar com os investimentos de forma tranquila, de poder dormir tranquilo, de não precisar ficar dedicando tanto tempo assim diariamente para os investimentos, é você tentar acompanhar o indicador de forma sadia e que vai te colocar em uma crescente, talvez não tão surpreendente como talvez você conseguiria ganhando no mercado, mas que vai te trazer bons resultados, bons frutos e bons rendimentos. O erro número 3 é evitar tomar riscos desnecessários. No tópico anterior eu comentei que para você ganhar do mercado, provavelmente você teria que tomar riscos, e foi isso que eu fiz. O que acontece é que alguns riscos que eu tomei foram riscos que eu classifico como riscos médios. São riscos maiores do que produtos como a renda fixa, mas que não compensa a possibilidade de ganho que ele vai trazer. Então, o que eu trago é que é melhor você ficar com baixo risco, com uma garantia maior de retorno, ou pegar uma parte da sua carteira, né, menor, logicamente, e tomar um risco alto, com uma possibilidade muito grande de ganhos. Você tomar risco médio para ter um pouco mais de ganho do que o risco baixo, não faz sentido, não compensa. Esse é um erro que eu evitaria e que eu passo aqui para que você também faça essa reflexão e evite. Eu fiz alguns investimentos alternativos no passado que não geraram os frutos que eu imaginei. Saí ali dos produtos tradicionais para arriscar num mercado alternativo que traria maiores ganhos, mas não tão grandes assim para compensar o risco que eu tomei. Essa foi uma lição que eu aprendi, não comprometeu aí a minha caminhada, mas que certamente gerou algum prejuízo nesse projeto. Tá certo? Então, esse é o terceiro erro que eu cometi e que eu espero que você não cometa. Claro que nós vamos cometer alguns riscos, né? E faz parte sofrer alguma perda nessa caminhada, mas talvez seja mais interessante, como eu comentei, pegar essa parcela que você separou para tomar riscos e de repente tomar um risco mais alto com a possibilidade de ganhos maiores. O quarto erro é não ter começado os meus investimentos nos Estados Unidos antes. Os Estados Unidos são internacionalmente conhecidos por ser o país mais capitalista do mundo. É por lá que estão as maiores e mais rentáveis empresas e também é a moeda americana, né, utilizada, o dólar, na comercialização de produtos nos mercados internacionais. Faz algum sentido a gente não ter nenhum tipo de investimentos por lá, diversificar, sair de uma única moeda, que é o real, uma moeda que não é tão forte assim, e deixar de investir em um mercado que tem a moeda mais forte do mundo? Ainda mais considerando que hoje é muito fácil investir nos Estados Unidos. E talvez eu trago isso como erro mais para trazer essa possibilidade para você, uma vez que no passado, quando eu comecei, era bem difícil, né, iniciar esses investimentos por lá. Então, talvez não seja tão grande esse erro pela dificuldade, mas hoje não é possível, eu não acredito que qualquer tipo de investidor deva negligenciar o mercado americano. Até mesmo porque os ganhos reais que eu tenho na Bolsa Americana hoje são maiores do que o que eu tenho com a Bolsa Brasileira. É claro que a gente tem produtos diferentes, mercados diferentes, mas não dá para negligenciar o mercado americano, ainda mais considerando também o dólar, né? Que a gente tem aí o câmbio entre o real e dólar. Historicamente, o dólar vem crescendo, lógico que tem momentos de queda, né? A gente está passando por um momento até de queda do dólar frente ao real, mas a longo prazo eu vejo que o dólar vai continuar seguindo na crescente, o que vai fazer com que os seus investimentos nos Estados Unidos valorizem além do que ele já valorizou no próprio mercado americano. Então, esse é um erro que certamente você não pode cometer
inicie agora os investimentos aí na Bolsa Americana. Tem duas corretoras muito famosas aqui que facilitam esse processo, né? Entre o real e o dólar para brasileiros que vivem no Brasil, que são a Nomad, corretora Nomad, e também a Avenue. Se você tem interesse e não conhece nenhuma das duas, faça uma busca aí, procure e veja qual que vai te atender de uma maneira mais completa. E o erro número 5 foi negligenciar a renda fixa. Considerando tudo que eu disse aqui até agora sobre as dicas dos experts, sobre ganhar do mercado, sobre tomar riscos, muitas vezes a gente negligencia e deixa de lado a renda fixa. Atualmente nós queremos tudo de forma muito rápida, né? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Qualquer tipo de conquista hoje a gente quer, assim, para ontem. E a renda fixa muitas vezes vai na contramão desse caminho. A pessoa olha e fala: puxa vida, eu vou ter que deixar investido lá não sei quanto tempo para ganhar X%. Enfim, o que acontece é que muitas vezes o investimento em renda fixa te dá uma certa tranquilidade, uma certa segurança, embora talvez os ganhos não sejam tão atrativos quanto em outro tipo de investimento que você vai fazer, apesar dos riscos envolvidos nesse outro investimento. Então, se eu posso te dar uma dica, não negligencie a renda fixa. É claro que cada um sabe o que quer, o que deseja, de onde vem, como eu disse anteriormente. Mas se você puder separar ali um valor para alocar em renda fixa, eu acho que é muito válido para te dar uma certa tranquilidade, uma segurança, estabilidade, para conseguir seguir o seu caminho ali, talvez em outros produtos que possam ter um tipo maior de riscos. Enfim, essa é a dica, não negligencie a renda fixa, considerando principalmente os juros reais que a gente tem no Brasil. Para vocês terem ideia, às vezes a gente conversa com um empresário, um empreendedor, e muitas vezes, em algum determinado momento, eles deixam de investir nos próprios negócios, nas empresas que têm, às vezes ali porque está envolvendo outros riscos, né? E alocam esse dinheiro que estaria ali para esse tipo de investimento em uma renda fixa, porque nesse momento a renda fixa está trazendo uma boa rentabilidade, quase com risco nenhum. Então, considere avaliar também essa possibilidade, uma vez que até mesmo grandes empresários aí fazem esse tipo de movimento, a depender do período que está a economia do Brasil. Então, não negligencie, acompanhe a renda fixa, que ela pode trazer bons ganhos. E o sexto e último erro é o risco da ruína. Este erro eu não cometi, espero que você também não cometa. O risco da ruína é um conceito que foi difundido aí pelo escritor e estudioso do mercado Nassim Nicholas Taleb. Ele é meu conterrâneo aí do Líbano, né? Mas mora ou morou nos Estados Unidos aí. E ele é conhecido pelas obras Antifrágil e também o Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro. Enfim, ele faz o estudo dos ciclos de mercado, né? E como que as pessoas reagem, respondem a esses ciclos, principalmente levando em consideração a parte emocional. E o risco da ruína, trazendo assim de forma simplificada, você perceber a possibilidade de um grande ganho em determinado investimento e com um risco até baixo, o que normalmente fazem com que as pessoas apostem tudo ou quase tudo que tem nesse investimento, considerando ali a relação risco-retorno, né? Então vamos considerar aí um exemplo, um investimento em que você teria 30 vezes o ganho sobre o valor que você aportou e que você teria ali apenas 10% de risco e 90% de possibilidade de sucesso. Às vezes as pessoas veem como um excelente investimento, um ótimo investimento, e aplicam ali quase todo o valor que possuem ou até mesmo todo o valor. O que ele comenta é que esse é um investimento que traz o risco da ruína. Apesar de você ter a possibilidade de grandes ganhos, você tem ali, embora seja um número pequeno de risco, uma porcentagem pequena de risco, se por acaso esse risco se concretizar, né, você perdeu tudo que você acumulou ali na trajetória da sua vida até aquele momento. Então, esse é um risco que não vale a pena. Se você perceber ali, de repente, algo que pareceu assim de última hora, muito bom, uma oportunidade maravilhosa, de riscos bons e tal, respire, coloque o pé no chão e mesmo que às vezes seja uma possibilidade de ganho muito grande com um risco baixo, reflita se realmente faz sentido, porque se por um acaso algo de acontecer, você pode perder praticamente
tudo ou de fato perder tudo que você construiu até o momento. Eu conheço pessoas que passaram por isso, então é importante a gente refletir sobre essa possibilidade. Então esse é um erro que eu sempre comento, assim, às vezes ali nas mesas, quando a gente está discutindo sobre investimento, quando vem uma pessoa comentar sobre uma oportunidade muito boa e tal, eu gosto de trazer essa reflexão sobre o risco da ruína. Se você quiser saber mais, aí procura aí sobre o Nassim Nicholas Taleb e sobre as obras que ele já escreveu, que são obras muito boas, e o risco da ruína, se eu não me engano, é tratado na obra Antifrágil. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Compartilhe, comente o que você achou, faça aí suas considerações, enfim. Vamos trocar aí um pouco de informações. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Eu desejo sucesso e prosperidade. Valeu, um abraço e até breve.